olha, os recifenses têm uma nova plataforma para monitorar como anda a administração do Recife. Vamos falar ao vivo com a repórter Priscila Assis, que tem informações para a gente. Priscila, isso é muito importante a gente saber, até porque num dia como sexta-feira, por exemplo, né, que você especialmente, Priscila, viu tão de perto o caos que a cidade ficou diante daquela chuva, né? Então, que plataforma é essa? De que forma as pessoas podem utilizá-la para cobrar ações da prefeitura? Olha, Isla, é um site, é uma coisa bem simples, é uma plataforma que as pessoas vão ter acesso, que elas podem entender tudo que está escrito, é uma linguagem clara. E quem vai falar sobre isso é a vereadora Priscila Krause, ela que está aqui com a gente. Muito bom dia, vereadora. Esse site de monitoramento, ele realmente oferece informações suficientes para a pessoa, para o cidadão aqui do Recife saber o que está acontecendo? Bom dia a todos. Esse site, nós colocamos ele no ar exatamente com essa intenção, que ele seja uma plataforma colaborativa, online, e que as pessoas possam acessar de uma maneira muito simples. Ele tem uma navegabilidade fácil para que as pessoas possam acompanhar os compromissos assumidos pelo prefeito Geraldo Júlio. Para você ter uma ideia, no início ele começou com 137 propostas e compromissos, que foram as propostas registradas em cartório pelo prefeito, e no decorrer do lançamento para cá, essas propostas já aumentaram. Hoje a gente está com mais de 180, que foram promessas feitas pelo próprio prefeito e que foram anunciadas em diário oficial, na grande imprensa e através de pronunciamentos do próprio prefeito. São 24 temáticas, desde educação, saúde, habitação, saneamento e drenagem, segurança, LGBT, criança e adolescente, idosos, enfim, os assuntos que permeiam a vida da cidade e que faziam parte das propostas de governo e das propostas assumidas no decorrer, que estão lá divididas. É bem didático. Você entra, por exemplo, em saneamento e drenagem. Tem lá erradicação dos 32 pontos de alagamento. Aí tem o status em andamento e diz o que foi que aconteceu em relação àquele compromisso para que ele seja cumprido. E a partir do momento que ele é cumprido, tem lá concluído. Então é uma forma que as pessoas podem participar também. Vereadora, Isley falou agora há pouco com relação às chuvas. A gente viu que sexta-feira foi um dia bastante complicado. Acho que, inclusive, ela tem uma pergunta para fazer sobre isso, não é isso, Isley? Pois é, Priscila, eu queria inclusive agradecer a presença da vereadora Priscila Krause aqui com a gente, sua xará aí do seu lado, né, Priscila? Mas eu queria que você perguntasse para ela de que forma que a população pode cobrar também ações em relação a um dia como sexta-feira, né, para que um dia como aquele, tão caótico como aquele, não se repita. De que forma a população pode cobrar e pode ver se a prefeitura está trabalhando para evitar situações como essa? Olha, acho que a sua pergunta é a pergunta de muita gente, de que forma a população pode realmente cobrar para que o caos que aconteceu na sexta-feira não venha se repetir ou entender por que isso aconteceu. Tem como? O Monitor, ele oferece isso? Ele oferece esse espaço de colaboração do cidadão, a gente chama fiscal cidadão. Quando você entra lá, isso em qualquer lugar, em qualquer espaço do site, mas vamos usar como exemplo a parte que fala de chuvas. A maior parte delas está em saneamento e drenagem. Por exemplo, a primeira é aquela que eu falei, erradicar 32 pontos de alagamento. Quando você entra lá, tem todo o histórico do que aconteceu em relação àquela proposta e embaixo tem um espaço fiscal cidadão. Você clica ali e coloca um comentário, como por exemplo, vereadora, na minha rua tal é um ponto de alagamento crítico e frequente. E a partir daí a gente vai investigar um pouco aquilo para dar uma resposta, para cobrar da prefeitura uma resposta em relação àquilo. Outra proposta, a revitalização do canal do Rio da Prata, no Ibura. Então tem um momento lá que vai estar em andamento, porque o prefeito já teve ações em relação àquilo e você pode dizer, teve a ordem de serviço, mas não chegou ninguém para trabalhar. Ou então, vereador, aqui está funcionando bem, está tudo trabalhando. Então, essa interação, ela é muito importante. Para as pessoas que vivem nos morros do Recife, na parte de habitação, tem lá um compromisso, erradicar os pontos de risco alto e médio, de nível alto e nível médio. Então, quem mora nesses lugares e que tem lá a sua casa num ponto desse, diz, nada aconteceu aqui, ou então as coisas estão andando, estão acontecendo. Essa forma de colaborar é a forma que dá movimento ao site, que enriquece e que dá também, nos dá a sensação de que ele está funcionando e servindo como um serviço para a população realmente. Vereadora, a senhora é da oposição, mas garante que não tem nenhum tipo de ideologia dentro desse site? É realmente sem opinião? É uma coisa impessoal?
Ele é uma ação colocada por uma vereadora da oposição, mas a nossa preocupação é que não seja feito nenhum juízo de valor em relação àqueles compromissos que estão ali. A gente não diz, por exemplo, o prefeito não vai conseguir fazer isso, ou esta forma está errada. Nesse site nós não falamos isso, nós falamos isso na tribuna. Lá o que tem é a ordem de... Foi iniciada a obra, tal dia, com prazo para ser entregue no final do ano. Todas as informações oficiais que nós temos acesso, elas estão reportadas no blog sem nenhum juízo de valor. Esse juízo de valor quem faz é a população. Então vamos repassar o endereço para quem está em casa poder acessar? Vamos sim. É o www.monitorarecife.com.br. Além disso, nós temos outros espaços de interação na internet, que é o Facebook, o Twitter e o próprio e-mail. Muito obrigada, vereadora, pela sua participação aqui. Tá dada a dica, vamos todo mundo se tornar um fiscal, né, Isla? É verdade, até porque isso também é papel da gente, né, Priscila? Muito obrigada, Priscila Assis. Muito obrigada, Priscila Krause, aí pelos esclarecimentos pra gente. Obrigada.